Meus irmãos, hoje, dia 25 de março de 2020, uma suposta quarta-feira. Na realidade, hoje é o primeiro dia, do primeiro mês de Abíbil, de abril, né, do ano novo profético, conforme determina a imutável palavra do Senhor, né, tendo a lua como direção, assim conforme o Senhor deixou. Portanto, toda a humanidade, a população brasileira, está com medo ou ainda tentando se prevenir de algo, né, que logo logo vai passar, né? Mas a palavra de Deus, ela não passa, né? Está todo mundo preocupado com esta pandemia do coronavírus. No entanto, é chegado a grande tribulação de três dores. É chegado a grande tribulação de três dores. O primeiro ai será o tormento durante 5 meses a todos aqueles que não tiver o selo de Deus escrito na fronte e na testa. No segundo ai, morrerá a quantia de 2.333.000.000 a 2 bilhões a 500 milhões de pessoas em toda a terra, conforme cita ou determina a palavra de Deus, porque a terça parte da humanidade, né, vai morrer literalmente, ou seja, regressar ao pó da terra de onde vieram. E vai acontecer por quê? Porque semelhante aos dias de Noé, nos dias do último profeta de Deus, portando a lei de Sião como o evangelho eterno e o selo do Deus vivo, assim como foi nos dias de Noé, né, está ocorrendo em nossos dias. A incredulidade, a apostasia, a falta de fé, a desobediência e principalmente a transgressão à lei de Deus. Portanto, irmãos, a cura, a imunização, a salvação, a segurança e a proteção de Deus por meu intermédio, por mim mesmo nos dias de hoje, está na lei. Está na lei de Cristo Jesus Sião, a mesma lei de Sião, conforme determina a palavra de Deus por mim mesmo em nossos dias. Ou seja, você não vai encontrar a prevenção devida, você não vai encontrar a imunização, você não vai encontrar a salvação, a segurança e a proteção, né? Não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de três dores, fora de mim, fora da lei de Deus, por meu intermédio. Pelo simples fato de que somente na lei de Sião está a santidade do Senhor, está a santificação, está a pureza, está a purificação de todo pecador, né? Somente aqui, né, na lei de Cristo Jesus, além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião, está a santidade, a santificação, a pureza, a purificação do pecado ou do pecador, conforme determina, né? A santidade ou a santificação se encontra aqui. O selo do Deus vivo, escrito na testa, na fronte, é a obediência absoluta e incondicional à lei de Deus por mim mesmo, por meu intermédio nos últimos dias. Portanto, você não vai encontrar a santidade ou a santificação, a pureza e a purificação em leis criadas ou sancionadas e aprovadas por homens e mulheres ainda mortos espiritualmente, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo. Porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio, né? Portanto, a santidade, a santificação, né, o selo do Deus vivo na testa, na fronte, na memória, nada mais é do que a obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Por quê? Ponto de interrogação. Porque aqui dentro, né, da lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, a saber, o último Adão de Deus, né, o último Adão de Deus, ressuscitado espiritualmente pelo Senhor, pelo Pai Eterno, antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, né, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando o evangelho eterno e o selo do Deus vivo, para santificar, para purificar, para ensinar verdadeiramente, para profetizar, para preparar, né, e selar no coração ou na testa,
os escolhidos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, o que deve fazer o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, é o mesmo que fez o presidente ou o rei da nação do povo de Nínive ou Ninive no passado. Aprovar essa lei de Deus, né, aprovar a única, né, ou a última e eterna lei de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, para que toda a nação e a população brasileira venha praticar a verdadeira santidade, a santificação e a pureza do vosso pecado, conforme determina, conforme ordena a imutável lei, a indivisível lei, a Torá viva do Senhor, por meu intermédio em nossos dias. Então, a partir do momento que a nação e a população brasileira, né, toda ela praticar a verdadeira santidade ou a santificação e a pureza do vosso pecado, conforme determina a lei de Deus, então vocês verão, né, que o Senhor, né, haverá de abrir as portas, né, as portas das bênçãos e do milagre sobre toda a nação e o povo brasileiro. Portanto, hoje, dia 25 de março de 2020, hoje é o primeiro dia de abril, ou o primeiro dia de Abib, né, deste ano novo profético. Ou seja, a partir de hoje, segue-se um ano sabático. Por quê? Porque haveremos de reconstituir ou ainda de restaurar o calendário profético de Deus, outrora danhado, modificado e adulterado pelos profetas de Jerusalém, pelo povo apóstata ou apostatado de Jerusalém, que trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Ontem, dia 24, uma suposta terça-feira, ontem, dia 24 de março de 2020, foi o último dia do 12º mês, né? E assim, ontem, terça-feira, ocorreu o verdadeiro dia de sábado. O sábado, o 7º dia da criação, ocorreu ontem. E por que ocorreu ontem? Porque tanto o calendário gregoriano, ou judeu, ou judaico de Babel ou da Babilônia, contaminados e corrompidos pelos profetas de Jerusalém, pelos sacerdotes de Judá ou do judaísmo, né? Todos eles estão errados. Por esta razão, o Senhor enviou da sua sabedoria, do seu Espírito sobre mim nos últimos dias, né? Para restaurar, para santificar, para preparar e selar na testa com o novo nome do Pai, herdado ao Filho por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, irmãos, ontem, dia 24 de março de 2020, ocorreu o último dia, o 7º dia de sábado, né? Quando a lua, né? Quando a fase da lua está totalmente nova, sem claridade, sem luminosidade nenhuma. Ontem, terça-feira, ocorreu o verdadeiro 7º dia de sábado da criação, conforme determina a palavra de Deus, e não conforme este calendário contaminado e corrompido, seja ele gregoriano ou judeu-judaico de Babel, da grande Babilônia, né? Porque a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra, não deixa de ser a cidade de Jerusalém ou toda a nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Então, o que deve fazer o presidente Jair Messias Bolsonaro é tão somente fazer o que fez a nação de Nínive, o que fez o rei ou o presidente, né, de Nínive ou Ninive no passado. Nós representamos este povo e esta nação brasileira, representa a Nínive espiritual nos dias de hoje. Portanto, o povo em geral deve reconhecer, receber e aceitar o novo nome do Pai, herdado ao Filho por mim mesmo, inserido ou contido dentro da lei de Sião. E em relação ao rei do Brasil, ou o príncipe, né? Ou o príncipe, ou ainda o presidente do Brasil, ele deve tão somente sancionar ou aprovar a lei junto ao Senado e à Câmara, para que todos passem a fazer obediência à palavra de Deus e assim sejam santificados e purificados do vosso pecado,
conforme determina a lei de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.